Hoje é a primeira aula do curso de plantação de igrejas e nós estaremos fazendo uma introdução, falando sobre as justificativas desta matéria e do própria atividade, ministério de plantação de igrejas. Há muitas razões para plantarmos novas igrejas, razões bíblicas, porque o ministério do Novo Testamento, o ministério apostólico, era fundamentado em fazer discípulos e depois, então, plantar igrejas onde esses discípulos existiam. Há uma necessidade também, além da necessidade bíblica, a necessidade do momento atual, em que as grandes cidades crescem a cada dia, e a necessidade de que novas igrejas sejam iniciadas em comunidades novas, comunidades que ficam nas periferias das grandes cidades, onde não existem igrejas suficientes para essas pessoas. Então, as dificuldades de transporte, de segurança, têm fixado as pessoas em suas comunidades locais, longe dos centros urbanos, onde não existem igrejas. Então, essas pessoas, essas localidades, precisam ser alcançadas com a visão de plantar novas igrejas. Também há necessidades denominacionais, uma denominação que não planta igrejas não conseguirá expandir o seu crescimento. Então, novas igrejas também motivam igrejas mais antigas, fazendo com que elas sejam revitalizadas, que elas participem desse processo de plantação de novas igrejas e que até mesmo sejam motivadas ao crescimento, ao trabalho cristão, observando as novas comunidades que crescem num ritmo muito maior do que as igrejas antigas. Precisamos também entender que novas igrejas são necessárias pelas condições morais, espirituais, socioeconômicas das pessoas, das comunidades que estão sem igrejas. Então, é necessário abrir igrejas para que possamos fazer discípulos e agregá-los, então, a uma igreja local. Falamos também, nesta aula, sobre a plantação de igrejas, o propósito do curso, preparar o aluno, pastor, missionário, obreiro ou líder para fundar uma igreja batista bíblica autossustentável, autopropagável e autogovernável, em um determinado local, entre um grupo específico, em determinado tempo. Falando do plantador de igrejas, ele precisa ter algumas características gerais, estar comprometido e ter consciência do trabalho, da missão de plantar igrejas, deve ter uma base teológica, doutrinária, estabilidade familiar, apoio de sua esposa, de seus filhos para o projeto, deve ter iniciativa própria e intrínseca, deve ter uma vida consagrada ao Senhor, um espírito evangelístico, pioneiro, deve ter experiência prévia em evangelismo, ensino e liderança, saber relacionar-se com a equipe e com os seus liderados, ter estabilidade financeira e ser versátil. Pálpatro da obra, deve estar apto para realizar trabalhos em diversas áreas diferentes e de necessidade. Ele pode dar o seu tempo de uma forma total, sendo um obreiro integral, missionário, pastor, plantador de igrejas, ou pode dar um tempo parcial, exercendo, junto com o ministério, uma outra atividade profissional. O plantador pode assumir também o papel de pastor-plantador, isto é, quando ele planta a igreja com o objetivo de pastoreá-la. E ele pode ser também um pastor missionário que planta a igreja simplesmente, leva a uma certa autonomia
e então parte para um outro projeto, passando a igreja para um obreiro que irá pastoreá-la. Então, hoje é isso que passamos para os nossos alunos.